vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui. Aí. Bom, estão vendo a tela aí? Vou fazer... Estão vendo a tela? Sim. Beleza. Todo mundo está vendo, né? Tem alguém que... Se alguém não estiver vendo, é importante aí, porque não fica para trás. A pergunta vai aparecer na tela. Vocês vão ter 20 segundos para responder, quando eu soltar o cronômetro aqui, tá bom? E eu gostaria que vocês, pelo menos, tivessem um papel, uma caneta aí, um lápis, ou mesmo no celular. Não pode consultar Google, não pode consultar Bíblia, não pode consultar espíritos, não pode consultar nada, tá bom? Nem as nossas anotações? Nem as nossas anotações. Nem borra de café. Não pode. É tudo aqui agora né? Ah, meu Deus. Pastor, dá um minuto para você pegar a caneta, então, pastor. Não, tudo bem. É só para... Por que eu falo da caneta? Para vocês marcarem quantas vocês estão acertando. Cada resposta certa, 5 pontos. Depois eu quero ver que medo. Quantos pontos cada um fez aí. Tá bom? Cada resposta certa vale 5 pontos. Minhas últimas semanas foram só de prova, pastor. Minha cabeça não estou conseguindo processar tudo. Muita coisa. Pelo contrário, você já está aquecida já nesse frio. Nossa Senhora. Vamos lá. Qualquer coisa na pergunta, dúvida, vocês podem abrir o áudio aí, tá bom? Bom, esse é o nosso trilho, conforme eu falei para vocês. Depois da vida cristã vem a classe visão, e depois da visão, vocês vão entrar em classes temáticas chamada crescimento, né? E aí vão escolher de 2 matérias, escolher uma para fazer a cada bimestre, tá bom? Mas isso aí é depois que fizer a visão. Vamos lá. Preparados e preparadas? Está aí o quiz da vida cristã. Primeira pergunta. 20 segundos eu vou dar aqui para responder. Não soprem, fecha o seu áudio aí. Não pode fazer em casal também. Cada um faz o seu. Vamos lá. Primeira pergunta. Olha aí. Soltando o cronômetro, hein? Vocês têm que me dizer aí... Letra C. Não pode falar. Tem que... Eu vou dar a resposta depois, você só anota, tá bom? Senão você chuta para os outros. Se você chutar errado, piorou. Quantos livros tem consecutivamente no Velho e no Novo Testamento? Tá bom? Vamos lá. Pensa aí. Se já tem a resposta, só segura aí. E aí eu vou contar com... né, com a honestidade de cada um. Acertou, acertou, errou, errou. Então, vamos lá, hein? Tempo esgotado. Resposta. Ó, o Marcelão estava certo, hein? Então eu sei essa aí, eu sei que o Marcelo já acertou. Mas é a C. 39 no antigo, 27 no novo. Tá bom, gente? Paulo, vai falando quem acertou, que eu vou anotando aqui quem acertou. Não precisa, João. Sabe por quê? No final a gente faz o fechamento. Eu acertei 10, acertei 11. Então cada um tá anotando o seu. Cada um tá anotando o seu e tá dando 5 pontos aí. Vai falar no final quantos pontos fez. Aí a gente vê quantas acertou. São 20 perguntas. Tá bom? Então ninguém responde nada, pastor. Ninguém responde nada, por quê? Porque no final é só para si aí. Aí no final a gente faz a contagem, tá bom? Entendi, tá bom. E as meninas disseram que quer fazer uma disputa. Depois soma todos os pontos das meninas quanto dos meninos e vê quem fez mais. Não é isso? Todo mundo pegou essa aí? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Esse é bem matemático, né? Por que a gente fala antigo? Tá Velho Testamento, mas o termo correto não é Velho Testamento, né? É Antigo Testamento, né? É AT e NT. Velho Testamento é mais conhecido, mas como eu falei para vocês na aula, né? Eu gosto de móveis antigos e não gosto de móveis velhos. Gosto de carro antigo, mas não gosto de carro velho.
Então, a ideia não é que o Testamento está velho, mas ele é antigo, é diferente. Ele tem sua validade, é o Antigo Testamento. Próxima pergunta, vamos lá. Agora vocês vão dizer aí, sem consultar a Bíblia, nem outro material, qual sequência abaixo está na ordem correta. Aí você tem as alternativas aí. Esdras, Neemias, Esther e Jó. Jó, Esdras, Neemias e Esther. Esther, Jó, Neemias e Esdras. Esdras, Neemias, Jó e Esther. São 4 livros, né, das Escrituras do Antigo Testamento. E vocês vão me dizer qual desses aí, qual é a sequência correta que vem na ordem bíblica. Quem vem primeiro, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Qual é a sequência correta aí? Vamos lá. 10 segundos. Coloca aí sua opção e se você acertar, põe 5 pontos. Se errar, beleza. Vamos à resposta. Esdras, Neemias, Esther e Jó. Essa é a sequência correta, conforme nós encontramos na Bíblia, tá bom? Livros poéticos. Chute também conta ponto, pastor? Não, mas é que... Eu chutei, não sabia. Ah, entendi. Não, aí no caso você tinha que escolher uma das 4 que estão aí, né? E aí qual é a sequência que vem aí? Vem primeiro Esdras, Neemias, Esther e Jó. Eu escolhi a A, mas eu chutei. Não tem problema. É que nessa sequência, Ruth nem entrou aí, né? Tá? Mas nessa sequência, Esdras vem primeiro, segundo Neemias, terceiro Esther e depois Jó. Não, a Beth falou chute. A Beth falou chute, pastor. Se chute vale também. Chute. Ah, entendi. Ela fala Ruth. Ah, não, chute vale. Chute vale também. Pode. É como eu falei para você. Vai valer o ponto, mas é importante entender. E essa aí é uma questão de apenas decorar, né? Como vem a ordem bíblica. E alguns livros são mais fáceis de decorar, porque são mais lidos, mais citados. Esdras, Neemias e Esther são livros pouco citados, né? Jó já é mais conhecido também. Mas é só para a gente ter uma noção de qual é a ordem dos livros do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Há quem tenha decorado aí, né? Desde Gênesis até Apocalipse, são, né, os 66 livros de cor. Tem até musiquinha para isso, né? Então, eu incentivo vocês, seria bom, porque hoje em dia, quando a gente tem aplicativo para tudo quanto é lado, é fácil, né? Abra sua Bíblia em Esdras. Você vai lá no aplicativo, clica lá e abre. Na nossa época, raiz, tinha que procurar lá na Bíblia, né? Então, onde é que está esse tal de Esdras? Nem sabia que existia isso na Bíblia. Mas não, é importante você ter uma noção, né? De que livro vem, aonde ele está mais ou menos situado. Está no Antigo Testamento, está antes de Salmos, está depois de Salmos. Então, é importante. Agora, a próxima pergunta está relacionada aos livros do Novo Testamento, a sequência correta, na ordem correta, dos livros do Novo Testamento. Então, você tem aí a alternativa A, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 3 João e 2 Pedro. 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 3 João e 2 Pedro. 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Pedro, 3 João. 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 2 Pedro e 3 João. Não é que vem exatamente um depois do outro, mas quem vem primeiro, quem vem segundo, terceiro e quarto, dentro da ordem dos livros do Novo Testamento. Tá? Vamos lá. Vai pensando aí. O Novo Testamento acho que é um pouco mais fácil do que o Antigo, né? Mas não se preocupe com certo ou errado, o importante é entender a sequência, tá bom? Vamos lá, resposta correta. Essa é a sequência. Primeiro vem 2 Tessalonicenses, aí vem 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, enfim. Aí depois vem a carta de Pedro, 1 e 2 Pedro, depois a carta de João. 1, 2 e 3 João, tá bom? Então, essa é a ordem dos livros
no Novo Testamento. Tessalonicenses vem primeiro, depois vem Timóteo, depois vem Pedro, depois vem João. Qualquer dúvida, gente, abre o áudio aí que eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou vendo só a tela aqui para poder ler e ver a resposta aqui também. Tá bom? Então, qualquer dúvida aí, falem, tá bom? Falem, que eu não estou vendo vocês. Próxima pergunta, número 4. Boa essa também, hein? Olha só. Sem consulta, hein? Conforme as Escrituras, isso está lá em João 1 e 14, Colossenses 2, 9. Jesus, ele é, alternativa A, ele é Deus somente? Alternativa B, ele é 100% Deus e 100% homem? Alternativa C, ele é homem somente? Ou alternativa D, ele é 50% Deus e 50% homem, ou seja, metade Deus, metade homem? Vai marcando aí. Agora eu abri para ver alguns rostinhos aqui. Tem gente meio assim, com aquela cara assim de que é isso? Vamos lá. Tempo esgotado. Resposta correta. Jesus é 100% Deus e 100% homem. A Bíblia fala que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Tá bom? Não é meio a meio, não, e nem só Deus ou só homem, como dizem alguns, né? Tranquilo isso aí, gente? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Então tá bom. Vou passar para a próxima, hein? Vamos lá. Quinta pergunta. Conforme Lucas 19:10, e aí, né, sem consultar, porque senão você mata a resposta já na lata. Por que Jesus veio ao mundo? Esse versículo diz que Jesus veio ao mundo por quê? Primeiro, ou alternativa A, porque ele amava a Deus. B, por causa dos judeus. C, Jesus veio ao mundo para servir de exemplo. Ou D, Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Por que Jesus veio ao mundo? O que você me responde? A, B, C, D ou... Não responde nada, não, né? Tem que responder alguma coisa, nem que seja no chute. Alternativa correta, tempo esgotado. Letra D. Lucas 19:10. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Ô, Glória! Eu acho que eu assisti essas aulas agora, viu? De verdade. Agora vai. Aí, gostei. Tava muito quietinha essa classe. Pode se manifestar aí, ó, dá pulo de alegria. Minha linda! Tem alguém aí que já tá entregando os pontos aí? Como é que tá, gente? Tá tudo tranquilo? Tá indo bem? Tá na média? Eu errei uma já. Não, tudo bem. Tá bom, tá na média. Uma ainda, né? Tá aí, ó. Já tem... Eu acredito que, em linhas gerais, ela tá bem mais fácil se vocês participaram da aula. Tudo tá tranquilo. Sexta. Olha a sexta aí, ó. Quais os 2 maiores mandamentos, gente? Fácil, hein? Fácil. Essa aí até o João Silveira sabe. Quais os 2 maiores mandamentos? Tempo. Resposta correta, alternativa B. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo, gente? Não pode errar. Não pode errar essa, hein? Mamão com açúcar. Olha, vamos para a próxima, então. Qual que é a próxima?
Deixa eu ver aqui. 7ª. O que devemos fazer para sermos salvos e recebermos a vida eterna? Conforme João 1:12. Alternativa A. Não precisamos fazer nada, porque é um presente. Conforme João 12. Não, precisamos crer e ser batizado. Não. Alternativa C. Precisamos ter fé e obras. Alternativa D. Não, precisamos crer somente. Conforme João 1:12. Cuidado com essa, gente. Vai, Mazé. 8 segundos. Qual será? Você tem pegadinha, hein, pastor? Tem, porque é conforme o versículo, né? Conforme o versículo. Mas... E mudou essa prova aí, Mazé? Eu não lembro dessa pergunta aí, não. Essa é a mais importante. Resposta Danila, eu lembro. Resposta correta. Eu lembro e lembro que errei. Olha aí, ó. Agora eu tô chutando para ver se eu acerto. Olha lá, já errei de novo. Aí fecha mesmo. Ó, essa é importante eu dar uma paradinha aqui para explicar para vocês, tá bom? Crer e ser batizado. Quem é que tem aí na mão João 1:12? Ou sabe de cor? Veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos que crerem, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Isso. Mas a todos que creem. Exatamente. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa aula foi a única que eu participei. Olha aí. Acertou? Foi. Isso é o mais importante. Então, é importante corrigir. É o exemplo lá do ladrão, né? Exemplo lá do ladrão na cruz, né? É importante, até em cima do que você respondeu, Danila, muito importante a gente fazer uma ressalva aí, que para ser salvo não precisa se batizar. Lembra que a gente falou isso? O batismo não salva. Ele é o quê? É por isso que eu acertei. O batismo, ele é um símbolo, né, um testemunho. Ele é uma consequência, um símbolo. Não uma condição para a salvação, mas uma consequência dela. Agora, é claro que essa pergunta, a maneira como ela é formulada, né, ela também não é assim de uma maneira perfeita. Por quê? Porque, de fato, até o crer, é o Espírito Santo quem nos convence. É Ele quem gera em nós esse desejo de crer, né? Essa convicção vem de Deus também, não é minha, não é uma coisa inerente ao ser humano. O ser humano, por si só, ele não tem capacidade de crer se Deus não abrir a sua mente, se Deus não abrir o seu coração, tá? Então, mesmo o crer não é mérito humano. Não há nenhum mérito humano na salvação. O que há é graça completa de Deus. Então, o dia que você creu em Jesus, isso foi o quê? O Espírito Santo já abrindo a tua mente e o teu coração e te convencendo daquilo. Não veio de você, tá bom? Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia fala que não há quem busque a Deus. O ser humano por si só não tem capacidade de crer em Deus por suas próprias forças ou pelo seu próprio intelecto humano. Isso é uma obra sobrenatural do Espírito de Deus em nosso coração e mente. Para que a gente dê uma resposta positiva ao Evangelho, precisa haver uma obra do Espírito Santo em nós, nos convencendo do pecado, né? Nos convencendo da nossa condição e nos dando uma nova vida, né? Então, até esse crer, entenda isso, não vem de nós, é dom de Deus, tá bom? Essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, isso poderia ser uma pegadinha, como alguns colocaram aí, com a alternativa A. Porque a ideia é, eu não preciso fazer nada, é um presente de Deus, é verdade, mas conforme João 12, né, o João 12 diz o quê?
todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí o texto termina, a saber, os que creem no seu nome. Então, deve haver, da parte do ser humano, um ato de crer. O que não significa que esse ato de crer ou é inerente, é um mérito do próprio ser humano. Não, é Deus que causa isso nele. Mas precisa haver o ato de crer. Tá bom? Então, desculpem-me aí se a pegadinha pegou algum de vocês aí, mas a ideia é essa, conforme João 1,12, por isso que eu deixei claro, tem a questão do crer ali, tá bom? Mas o ser humano realmente ele não pode fazer nada, é Deus quem faz por ele, tá bom? Alguma dúvida em cima disso, gente? Isso é, como eu falei, uma das mais importantes aqui. Tranquilo? Podemos caminhar? Então vamos lá. 8ª. Qual a sequência que corresponde somente a discípulos de Jesus? Isso está descrito lá no texto de Marcos 3, 16 a 19. Então, não pode consultar, tá bom? Então, aí, alternativa A, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tadeu. Aí não importa a ordem, tá? Importa é que tem uma aí que todos são discípulos de Jesus. As outras, tem alguém no meio aí que não é. Alternativa B, Filipe, Bartolomeu, José e Tadeu. Alternativa C, José, Bartolomeu, Mateus e Tadeu. Alternativa D, Filipe, José, Mateus e Tadeu. Difícil essa, né? Essa aí tem que ter essa informação mais fresquinha na cabeça, né? Quem é o elemento intruso aí no meio dos nomes dos discípulos de Jesus? Resposta: a alternativa correta, que corresponde somente a discípulos, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tadeu. Então, todos estes eram discípulos de Jesus. Quem não era discípulo? José. José não era discípulo de Jesus? Era o pai, né? José era o pai, exatamente. Não tinha José entre os discípulos, tá bom? Então, vamos para a próxima. 9. A respeito da oração. Quem participou da aula vai lembrar. O significado da sigla ACAS, esse acróstico aí. O que significa o A, o C, o outro A e o S, respectivamente? Alternativa A, adoração, confissão, agradecimento e súplica. B, adoração, comunhão, agradecimento e súplica. C, adoração, confissão, alinhamento e súplica. E D, adoração, comunhão, alinhamento e súplica. Vocês podem perceber aí, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que está no próprio corpo das respostas, que a primeira e a última não mudam, né? Adoração e súplica está em todas. O problema está ali no meio. Ou é confissão, ou é comunhão, ou é agradecimento, ou é alinhamento. Aí você vai ter que escolher. Resposta correta, então, alternativa A. O A é de adoração. Primeiro, eu adoro a Deus. Depois eu confesso meus pecados. Depois eu agradeço. E aí só depois eu peço por mim e por outros. Então, adoração, confissão, agradecimento e súplica. Isso é o que significa a sigla ACAS. Né? Então, quando você for orar, lembra do ACAS, né? Eu vou adorar a Deus, eu vou confessar meus pecados a Ele, vou agradecer, e aí, por último, eu faço aquilo que muitas vezes, muita gente só faz isso, pedir. Oração não é só pedir. Aliás, pedir vem por último. Primeiro eu adoro, confesso, agradeço, depois eu suplico, eu peço por mim e por outros. Ok, gente? Muito bem. Próxima. Chegamos na metade agora, hein? Conforme Tiago 1,14. Pelo que nós somos tentados? Tiago 1,14. Não precisa... Perdi tudo, gente. Minha internet pifou aqui. Espera aí, então, a gente espera você.
Vamos lá. O notebook parou, o celular parou, aí agora eu consegui no celular. Eu estava no... Voltou a ver a tela? A do computador não entrou, só do celular. É coisa do diabo, viu? Misericórdia, tá amarrado. Nossa, vocês já estão no 10, né? Eu parei no 7. Parou no 7? No 7. Ah, parou no 7. Vamos dar sequência até o 20. Depois a gente volta lá. O Kleber tá vendo se arruma aqui o computador. Mas tudo bem, tá ótimo. Pessoal, mas olha, eu falei, mas não é dica não. Isso tá errado a dica, hein? Ó, vem cá, mas você já tá conseguindo ver, Mazé, agora? Aqui do celular tô. Ah, então vamos lá. Vamos para 10 então. Conforme Tiago 1,14, pelo que nós somos tentados? Pelo diabo, pela própria cobiça, pelo mundo ou por todos? Alternativa D, os 3 anteriores. 10 segundos. Tempo esgotado. Resposta correta, conforme Tiago, texto de Tiago 1,14. Somos tentados pela nossa própria cobiça. Alternativa B. Tá bom? Conforme que o texto. Maravilha. Eu tô amando esse retorno de coisa. Nossa, eu errei várias na primeira coisa lá, agora até que eu tô acertando. Olha aí, que bem. Isso é maravilhoso. Pô, Danila. Mesma. Danila, o Toninho mandou aqui para mim no meu zap e falou: olha, você não sabe como eu tô feliz que a Danila tá acertando várias, porque isso significa que semestre que vem ela tá fora daqui. É mole um negócio desse? Brincadeira. Ô, Danila. Oi. O problema não é com a gente. Se você não for se você não for para a sala de visão na próxima turma, o Edgar vai achar que é pessoal, que você não quer ir lá estudar com ele. Ele vai achar que tem algum problema lá, que você não gosta dele, e aí vai ficar difícil convencer ele. Mas ele que é o professor? Ele que é o professor lá, hein? Fecha mesmo. Você sabe que eu falei com a roupa, eu não fui por causa disso mesmo. Falei, não, vou ficar com o pastor Paulo mesmo. Vixe, Maria, o Edgar é diferentão, hein? Então, olha o que espera vocês lá, ó. Né, Toninho? Hein, João? Aí, ó. Lá na visão, o chicote estrala, filha. Mas ainda bem que eles são diferentes, né? Imagina se os 3 fossem iguaizinhos. Ainda bem que são diferentes. É verdade. Vamos para a próxima. Não vai dar certo o meu computador. Não vai? Mas tá dando no celular, pelo menos? Oi, mas no celular tá rolando? Tá. Então, beleza. No celular tá, pode deixar, tá ótimo. Continua no celular, então, beleza. 11ª. Tá bom. Olha aí, ó. Qual das 3 etapas corresponde ao tripé do arrependimento? Ou seja, para mostrar que você está arrependido mesmo, primeiro... Não mudou a tela. Agora trocou, agora sim. Opa, é o delay. É um amigo nosso chamado delay. Beleza aí? Então vamos lá. O tripé do arrependimento. Primeiro, repreender. Depois, confessar. Depois, acalmar. Ou, primeiro, você reconhece. Depois, você clama. Depois, abandona. Primeiro, você repreende. Depois, você clama. Depois, acalma. Ou, primeiro, você reconhece. Depois, você confessa. E depois, você abandona. Qual é o tripé do arrependimento? Para você mostrar que está verdadeiramente arrependido, tem que ter essas 3 coisas na ordem, na sequência. Em relação ao pecado, né? Deu para entender a pergunta? Vou soltar agora o teu tempo para vocês pensarem mais aí. Nós falamos isso na aula, o tripé do arrependimento. Primeiro isso, depois aquilo e depois aquilo outro. Esses 3 juntos, eles provam que você está verdadeiramente arrependido. Se tiver só 1 ou 2, é porque você não arrependeu de verdade ainda.
Beleza? Tempo esgotado. Resposta alternativa D. O tripé do arrependimento é isso. Eu reconheço o meu erro, confesso para Deus, e se eu pequei contra alguém, também confesso a essa pessoa o meu erro. E aí é óbvio, né? Eu abandono, decido não fazer mais. Só assim, então, eu estou mostrando, né, para Deus e para o próximo que, de fato, eu estou arrependido. Porque tem gente que reconhece, mas não pede perdão, não confessa. E muito menos deixa de fazer. Tem gente que até fala, mas lá no coração dela ela acha que não errou, então não reconheceu. Então não está arrependido. Tem gente que reconhece, pede perdão, mas amanhã está fazendo de novo como se nada tivesse acontecido. Então, realmente não entendeu o que é o arrependimento. Tá? Então, esse é o tripé do arrependimento. Eu reconheço o erro, confesso e abandono. Eu não tinha entendido a pergunta. O abandonar, para mim, é tipo, sei lá, abandonar a igreja, abandonar não sei o quê. Não abandonar, tipo, o pecado. Aí eu fui na errada. Tá. Nesse sentido, entendeu? Sim. Quando você falou agora do abandonar, sim, reconhece, confessa e vai parar de fazer o que você fez de errado. Essa é a ideia, essa é a ideia. Você, claro que eu entendo que nós reincindimos em alguns pecados. O que Deus vai ver é o coração. No momento em que eu pequei, se eu de fato estou arrependido, no meu coração eu estou decidido não fazer mais. Isso não significa que eu não possa errar amanhã de novo. Mas eu não estou premeditando, estou pedindo perdão só para fazer média, porque eu sei que eu vou fazer de novo amanhã. Não. Deus conhece meu coração. Ele sabe da minha sinceridade. Se eu estou arrependido de fato, no meu coração eu reconheci que errei, acertei, pedi perdão para Deus, confessei, e para quem eu ofendi também eu acertei. E lá no meu coração eu estou decidido a não fazer mais. Isso é sincero e é honesto diante de Deus. Próxima questão, a 12 agora. Qual das afirmações abaixo, olha, presta atenção aí, ó, o grifo aí, ó, está incorreta. Então, dessas 4, uma, ela está incorreta. Uma não corresponde ao que é verdade em relação ao batismo bíblico. Travou aqui para mim, pastor. Espera aí, a gente espera, não tem problema não, espera aí. E aí, onde você está agora? Tá com a gente aí, Danila? Não, agora 12. Tá na 12, né? Beleza. Então, ó, presta atenção. Eu quero que agora. Eu quero que vocês escolham para mim a alternativa incorreta, que não tem nada a ver com o batismo bíblico, tá bom? Outras 3, elas são corretas em relação ao batismo bíblico. Uma delas não é correta. Eu quero que vocês me digam qual que não é. Alternativa A, o batismo é um símbolo. Alternativa B, o batismo é consequência da salvação. Alternativa C, o batismo é condição para a salvação. E alternativa D, o batismo é um testemunho público. Nessa aí, a Danila me fez dar a resposta minutos atrás. Se você errar, Danila, eu vou pedir para Deus vestir você com a camisa do Palmeiras. Eu vou pedir para Deus vestir você com a camisa do Palmeiras essa semana, para você ver o que é bom. É o quê? Essa daqui eu tenho que falar qual que é errada? Uma letra errada? Qual que não tem nada a ver com o batismo, que não corresponde ao batismo bíblico. Isso, Danilinha. Capricha, Danila, capricha. Oh, minha coisa linda. Agora a resposta... Pensei que o pastor Paulo ia falar para descer fogo do céu em cima da Danila. Não, João, eu falei algo que é pior que isso, né? Você não acha? Palmeiras ganhou o jogo, tá? Só para avisar, pastor. Já o Corinthians... Danila, a gente tem que sair dessa sala mesmo, porque o João torce contra nós. Olha a resposta aí, gente. Não, querida, eu só for reprovada, eu vou ir embora dessa sala. Alternativa C, gente. Olha aí, ó. O batismo é condição para a salvação, gente? Não é, né? O batismo é consequência. Ele é um símbolo, é um testemunho público. Jamais você precisa se batizar para ser salvo. Ele não é condição para a salvação. Certo, gente?
Isso foi falado, refalado, trifalado. E olha, se a Danila errou essa, Danila, nem Olha, adianta. quem errou, pastor, quem errou vai ter que rebatizar. Por falar nisso... A disciplina. Vocês viram hoje... Quem estava no culto hoje, viu o anúncio lá do batismo, né? Então, quem aqui, né, tiver nessa condição de se batizar, dá o seu nome no meu particular lá, manda pastor, eu quero me batizar, quero fazer o curso. Vai ter um curso muito parecido com esse, só que relâmpago, né? Das 2 até as 6, 4 horas de curso, no dia 17 de julho, que é um sábado anterior ao domingo do batismo, que será dia 25 de julho. E o batismo vai ser no culto da noite. Nós vamos ter um culto excepcionalmente à noite, só para o batismo, dia 25 de julho, às 19 horas. Tá bom? Aquele frio, água gelada, para batizar com convicção. Certo? Então, a pessoa sai dali realmente assim, né, com o espírito renovado. Depois ela vai me dizer qual foi a sensação. Porque tem gente que fala assim, pastor, o que vai acontecer comigo quando me batizar, eu descer as águas? Olha, irmã, eu não sei o que vai acontecer. À noite, em julho, vai isso. ficar congelado, aí doente, gripado, entendeu? Mas depois vocês me dizem o que vocês viram lá embaixo. Meu Deus do céu. Boa, Andréia. Não é, Danila? Você Olha, acha? Com certeza, minha linda. A gente antecipa já. Ó, eu garanto que eu batizo, tá bom? O que vem depois, aí já não é mais comigo. Tá ok? O máximo que a gente pode fazer aí, falando com o Toninho aí, é deixar uma ambulância do SAMU parada na porta lá de prontidão. O máximo. O resto é com vocês. Mas vamos lá. Próxima questão. Número 13. Estamos chegando no fim, hein? Qual das... agora aqui, é a mesma pergunta, só que em relação à ceia. Qual dessas afirmações está incorreta em relação à ceia? Ou seja, uma delas não tem nada a ver com a ceia bíblica, com a ceia do Senhor. Alternativa A. Só pode tomar a ceia quem for batizado. Alternativa B. A ceia é para todo cristão. Alternativa C. Tomar a ceia é uma ordem. E a alternativa D. A ceia é um símbolo. Uma dessas aí é incorreta. Qual que é a incorreta? Ceia simbólica, pode ser A. Opa, atenção. Atenção. Responderam aí? Alternativa. Muito bem. Pedro. Aí, o Pedro tá ajudando, mas não resolveu aí. Não, tá... 6. Muito bem. Olha a cola. Deixa o áudio fechado. Vamos lá. Próxima questão. É mesmo. Eu ouvi. 14. Vamos lá. Ronaldo, nós fala 14 ou 14? Como é que nós fala certo, hein? Fala para mim aí. Eu falo 14. Então tá certo. Alguém aí fala 14? Né? Vamos lá. Essa é boa, hein? Qual dos elementos abaixo o Espírito Santo não é comparado na Bíblia? Tem 3 aí que o Espírito Santo é comparado, mas tem um aí que ele não é comparado. O Espírito Santo é comparado a vento, não é comparado a vento, não é comparado a pomba, não é comparado a árvore ou não é comparado ao selo. Entenderam a pergunta, gente? O Espírito Santo é comparado a alguns elementos na Bíblia. Tem 3 aí que ele é comparado na Bíblia. Mas tem um deles que ele não é comparado na Bíblia com este elemento. Qual deles? Resposta correta, alternativa C. O Espírito Santo é comparado ao vento. A Escritura diz: o vento sopra onde quer, fazendo referência ao Espírito Santo, que ele tem essa liberdade de agir.
O Espírito Santo é comparado a uma pomba. No batismo de Jesus, ele desceu sobre Jesus no batismo em forma de pomba. E a Escritura diz que o Espírito Santo é o selo, a garantia da nossa salvação. Mas em nenhum lugar você vai ver o Espírito Santo sendo comparado a uma árvore. Quem é comparado a uma árvore? Eu chutei, mas eu de verdade não sabia o que era esse selo. É que eu achei que a árvore era o menos pouco provável. Agora, o selo eu não sabia o que era o selo. Tá, o selo no texto das Escrituras diz que o Espírito Santo, ele é o selo, a garantia da nossa salvação, o penhor da nossa herança. E diz também que quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança. Oi? O vento. O vento, eu não lembro agora o versículo de cabeça, mas fala que tem uma explicação de Jesus que fala que o vento sopra onde quer. Ele estava fazendo referência ao Espírito Santo, que ele age livremente, tá bom? Então ele é comparado ao vento, que ele não é preso por nada nem por ninguém, ele age onde ele quer, ele tem essa liberdade de agir. Se só lembrar a referência agora, se alguém tiver aí esse versículo, o vento sopra onde quer, tá, porque a gente vai ler o contexto e vai entender que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Eu acho que até em Gênesis mesmo, não, né, que se movia... João 3,8. Isso, Gênesis faz uma referência que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, mas o texto que eu estou citando vento, né? João 3,8. João 3,8. Pode ler para a gente aí, João? Mas sabe que impetuoso também era, não lembro. Árvore por causa da videira verdadeira e tal, mas não fala nada do Espírito Santo lá, né? Eu ia até falar isso. Quem é que é comparado a uma árvore? A Bíblia fala que Jesus é a videira. Jesus, não o Espírito Santo. E nós somos os ramos. E eu fiquei em dúvida na árvore. Isso. João 3,8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso, exatamente. É esse texto mesmo que eu queria. Muito bem, obrigado, João. É a liberdade que o Espírito Santo tem de agir na vida de quem ele quiser, né? 15. Em qual texto bíblico encontramos a referência ao fruto do Espírito? A Bíblia tem um texto que fala do fruto do Espírito. Esse texto está em Efésios 4:11, ele está em Gálatas 5:22, Filipenses 3:20 ou Colossenses 2:15. Esse, para quem realmente não lembra, vai ser difícil, tem que ser no chute mesmo, tá? E eu, para complicar, ainda coloquei todos os livros, são cartas que Paulo escreveu, então não basta você saber que o texto está numa das cartas de Paulo, você tem que saber qual delas que é. Efésios, Gálatas, Filipenses ou Colossenses. Então lê o texto aí, só lê o texto. Já errei essa porque eu não decoro o versículo. O fruto do Espírito João, salva nós, João. Resposta correta, alternativa B. Gálatas 5:22 é o texto que narra o fruto do Espírito. Tá? Ok? Vocês estão confiando no que o pastor está falando ou querem conferir lá na Bíblia? Estão confiando. Estão confiando? Ai, que bom. Não. Você falou que não pode pegar a Bíblia, então a gente está cumprindo. Ah, então tá bom. Eu não sei nem meu número de celular, por isso. Bom, vamos lá. 16 agora, hein? Ih, é 16, tá? Qual virtude não é fruto do Espírito? Esse fruto do Espírito, ele traz algumas virtudes. Tem 3 aí que esse texto traz como virtude, fruto do Espírito. Mas tem um aí que não entra lá, na categoria de fruto do Espírito. Qual dessas 4 aí não faz parte do fruto do Espírito? Alegria, misericórdia, paz ou a bondade?
qual destas não é uma virtude citada ali dentro dos elementos do fruto do Espírito? Resposta correta, alternativa B. A misericórdia não é fruto do Espírito, não está dentro ali dos elementos que descrevem o fruto do Espírito, tá bom? Alegria sim, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, a misericórdia. Para mim. Foi fácil ou não foi? Nossa, essa daí tirei de letra, mas essa daí não caiu na prova do bimestre passado. Eu garanto que caiu. Caiu? E você deve ter caído junto. Nossa, pra mim foi pouquinho. Vamos lá, 17. Tá ela aí, ó. Conforme, segundo aos Coríntios 9, 7, de que maneira devemos contribuir? Falando em relação a dízimo, oferta, ou qualquer contribuição. Como deve ser a nossa contribuição? Alternativa A, sem tristeza, mas com alegria, conforme o texto de Coríntios, tá? Sem avareza, mas com liberalidade, alternativa B. Sem dúvida, mas com fé, C. Ou D, sem arrogância, mas com humildade. Como que eu devo contribuir conforme o texto de 2 Coríntios? Quem lembra do texto vai lembrar facinho essa aí. A alternativa correta é A. A B. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Isso. Não com tristeza ou pesar, mas com alegria. Muito bem. 18. Quem escreveu Atos 1:8? O que está lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem escreveu, não quem falou. Quem escreveu esse trecho? Quem foi o autor deste escrito? Olha a pegadinha, eu não estou perguntando quem disse essas palavras, estou perguntando quem escreveu elas. Jesus, Paulo, Pedro ou Lucas? Em outras palavras, eu estou perguntando quem escreveu Atos, né? O livro de Atos. Quem é o autor do livro de Atos? Seria a mesma coisa que eu perguntasse quem é o autor do livro de Atos. Então, quem é o autor ou quem escreveu Atos 1:8? Resposta correta. Alternativa D. Lucas é o autor deste escrito registrado em Atos 1:8. Tá bom? Assisti sábado o filme. Olha. Do Netflix, do Apóstolo Paulo. Lindo filme. Que bom. E aí tem a história de Lucas escrevendo o livro. Escrevendo o livro, muito bem. E Paulo narrou, né, na prisão. No caso de Atos, esse livro é Lucas que escreve para Teófilo, tá bom? Mas quem disse essas palavras, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês meu Espírito, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Quem fala isso é Jesus. Mas quem escreve isso é Lucas. Tá bom? Mas não, então Lucas não escreveu o livro de Atos. Escreveu. Ele escreve um livro, mas não foi esse, então. Lucas escreveu, esse, né? Não, Lucas escreveu o livro de Atos e o Evangelho de Lucas. Esses dois, tá bom? Sim. Paulo escreveu as cartas, são 13 que nós temos ali no Novo Testamento. Mas Lucas e Atos, quem escreveu foi o próprio Lucas, que era um médico, inclusive, né? Próxima questão. 19, penúltima. Já ouviram falar nessa palavra? Cânon. Quando nós falamos... Oi, vai mudar agora. Foi? Tá com delay. Não.
Ainda não? Não, mudou. Foi? Agora foi, né? Foi, né, gente? Foi. Já ouviram falar dessa palavra? Cânon. Na aula sobre Bíblia, nós falamos dela. O que é o cânon? Alternativa A. Cânon é o conjunto de livros que compõem somente o Antigo Testamento. B. Conjunto de livros que compõem somente o Novo Testamento. C. Conjunto de livros que compõem tanto o Antigo quanto o Novo. Ou D. O conjunto de livros escritos por Moisés. Pensem aí. O que é o cânon? Cânon é uma palavra hebraica que significa vara de medir. Ou seja, quando der a resposta, vocês vão entender melhor. 5 segundos. A palavra cânon, ela traz a ideia de uma régua, né? De uma vara de medir. Então, o que é o cânon, né? O cânon é o nome que se dá para o conjunto de livros que compõem ou que reconhecem como inspirados tanto os livros do Antigo quanto os do Novo Testamento. Certo? Eu sei que essa, para quem, né, a aula de Bíblia lá atrás, né, realmente, para quem não registrou isso, mas está aí. Última questão, 20. Ainda falando na aula, quando nós falamos sobre a Bíblia, né? Na inspiração da Bíblia, né? Alternativa A. Deus ditou as palavras da Bíblia para os autores humanos? Então, Deus foi ditando e eles foram escrevendo? B. Os autores humanos entraram num êxtase e aí escreveram? C. Os autores bíblicos escreveram sem qualquer intervenção divina? Eles escreveram do jeito deles, Deus não estava ali presente. Ou D. Deus supervisionou o que os autores bíblicos escreveram. Foi um ditado? Foi um êxtase? Foi uma ação apenas humana? Ou foi uma ação humana supervisionada por Deus? O que vocês acham? Pronto. Última questão aí. Alternativa D. Os autores humanos escreveram, movidos, conforme diz o texto, iluminados pelo Espírito Santo. Iluminados, movidos, ou, né, nessa ideia de supervisionados por Deus. Nada do que eles escreveram estava fora da vontade, da permissão de Deus. Deus não precisou ditar nada, Deus não ia falando e eles ouvindo uma voz do além e escrevendo. Eles também não entraram em êxtase, tipo Chico Xavier, né? E aí foram escrevendo, também não tem nada a ver. E muito menos escreveram por conta própria, o que vinha na cabeça deles. Deus estava presente, cuidando desse processo, movendo pelo Espírito Santo, supervisionando tudo que estava sendo escrito. A ideia é que o que eles escreveram guiados, movidos, iluminados pelo Espírito Santo, conforme diz 1 Pedro. Né? Ok, gente? Tudo bem aí? Tirando a tela aqui do compartilhar, agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Ninguém saiu não, né? Muito bem. Vamos lá. Eu não vou perguntar um por um, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem geral, assim. Se você acertou todas, você fez, pelos meus cálculos, 100 pontos, certo? Quem é que fez 100 pontos? Fala aí, eu fiz 100 pontos, acertei todas. Teve alguém? Hã?
Isso é delay ou é que ninguém acertou mesmo? Ninguém acertou. Eu fechei minha câmera porque minha bateria está acabando. Entendi. Eu tô com medo. Não, beleza. Da salvação. Então vamos lá. Isso nos conforta, né? Olha só. Olha, Conceição, eu tenho minhas dúvidas, hein? Tenho minhas dúvidas. Mas olha. Fiquei decepcionada comigo mesma. Fica tranquila. Só os professores acertaram tudo. Tranquila, gente. Vamos ver. Quem é que fez, então, de 70 a 90 pontos? Marcelo, Luan, Rose, Fabrício. Entre 70 e 90 pontos. Eu fiz. Andréia. Acertou 14. Isso. Posso comer? Acertou 14 de 20. Né? Isso. Eu acertei 16. Eu também acertei 16. Quem é que fez aí, então? Quem é que fez aí entre 50 e 70 pontos? Débora, Ivanete, Mazé, tá aí na média, né? Entre 50 e 70. Legal. Porque eu perdi algumas, eu não sei o que é verdade, tem razão. Vou fazer isso aí. Quem é que fez abaixo de 50? Naldo? Tá. Ok, como eu falei para vocês no começo, né, gente? É uma brincadeira para a gente recapitular. Você comeu todo o chocolate branco? Eu não. Eu não comi chocolate. Desculpa, eu que desligar o áudio, perdão. Ai. Olha aí, Conceição. Isso porque ia faltar, hein? Imagina, hein? Hoje vai ter forró para comemorar, né, Conceição? Você acertou quanto, isso já não vai muito, não. Acertou quanto, Conceição? A Conceição acertou todas. Oi? Acertou todas. Ela acertou 10. Eu errei, não. 66. Tá ali. Ó. É porque elas têm que decorar versículo, essas coisas, eu sou boa mesmo. Tá bom. Então, gente, assim, o que eu quero terminar aqui. As aulas elas continuarão lá gravadas e sempre bom, se você quiser um dia recapitular alguma coisa sobre Bíblia, sobre salvação especialmente, sobre batismo, sobre igreja, sobre contribuição, testemunho, fica tudo lá, né, Toninho? Fica tudo lá no YouTube, como o Marcelo mesmo já frisou aí. Mas, assim, tem alguma coisa que ainda te incomoda, que te deixa tá saindo daqui, mas você ainda tem uma dúvida sobre isso? Tem alguma coisa que você falou, acho que isso não ficou bem claro para mim, né? Então, eu queria abrir agora para que você pudesse perguntar, falar, independente da nota, isso realmente é uma brincadeira, tá? Mas é importante que, especialmente, questões de salvação estejam claras para você, tá? Isso é o mais importante. Tem questões realmente, como foi falado, eu não lembro daquele versículo, não lembro daquela parte. São coisas, às vezes, periféricas, são importantes, mas questão de dúvida de salvação, isso é o mais importante. Eu não gostaria que ninguém saísse daqui com esse tipo de dúvida, tá bom? Quem é Jesus, o evangelho que ele fez por nós na cruz e essa convicção que você deve ter. Marcelo. Sobre essa afirmação da aula sobre salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Ainda não consegui, que a vida inteira eu aprendi que não era bem assim. Eu sei que é bem assim, mas está difícil de entrar na cabeça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque tem muita gente que se apostata da fé, né? Se desvia. Eu não sei. Ou então ela nunca foi salvo. É isso que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Pois existe um aspecto, né, nessa questão, Marcelo, que você colocou aí, que não cabe a nós, né? Se ela é salva, se ela não é. Porque é possível que uma pessoa que viveu a vida inteira numa igreja, ou, enfim, em algum momento se aproximou do ambiente da fé, nunca tenha de fato entregue sua vida para Jesus.
Então não é porque uma pessoa se afastou e apostatou, Marcelo, que somente esse tipo de pessoa corre o risco de nunca ter entendido e nunca ter entregue a vida para Jesus. Vai ter muita gente, Marcelo, dentro da igreja a vida inteira, sem nunca ter se afastado, que vai chegar naquele dia e Jesus vai falar para ele: eu nunca te conheci. Por quê? Porque nunca, de fato, entregou a vida, teve um encontro verdadeiro com Cristo por meio do Evangelho, né? Mas foi levado por algum tipo de ambição egoísta, né? Por algum tipo de falso evangelho, e nunca entendeu o que é a fé. Então, essa é uma questão que não cabe a nós julgarmos, mas a Escritura nos dá algumas pistas, né, em relação a essa questão. Primeiro é o padrão para a salvação, para a conversão, que é crer no Senhor Jesus. E depois disso nós vemos, e vimos, e você pode rever as aulas, foram 3 aulas só sobre salvação, e nós falamos muito sobre a questão da segurança da salvação. Por que uma vez salvo, salvo para sempre? Porque a salvação não depende de nós. Ela é um ato de Cristo por nós. A garantia não está no que eu possa fazer ou deixar de fazer, mas no que Cristo já fez por mim. Então, eu usei muito a ilustração do filho. A Bíblia também usa essa ilustração do filho, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é óbvio, por que ele usa essa questão de filho? Não é por um acaso. Uma vez filho, filho para sempre. A parábola do filho pródigo ilustra muito bem isso. Você pode se afastar, e se ele morresse lá comendo comida de porco, ele ainda morreria filho. Perdeu a comunhão, perdeu a bênção, foi disciplinado, né? Perdeu uma série de coisas, mas não perdeu a filiação. Ele ainda lá era filho, porque uma vez filho, filho para sempre. Quando ele volta, ele não é restaurado à posição de filho, porque ele já era filho. O irmão ficou com ciúmes e falou: mas por que para mim o senhor não mata um bezerro gordo e tal? E aí ele falou: o que o pai disse? Ele esteve morto, mas reviveu. Mas não fala que ele deixou de ser meu filho. Fala que ele perdeu o quê? Perdeu a comunhão, perdeu a bênção, gastou a herança, né? Até pedindo a herança antes do tempo, na cabeça dele, ele estava trazendo uma injúria muito grande, porque quando você pede a herança com o pai vivo, você está dizendo para o seu pai: para mim o senhor morreu. Então não importa o que eu sinta ou diga para o pai, ele continua sendo pai e eu continuo sendo filho. É claro que no caso dele, o final é feliz, né? Ele volta arrependido e é restaurado a comunhão. Mas mesmo que ele não voltasse, como muitos não voltam, por causa da disciplina de Deus, eles continuam sendo filhos. Um ramo na oliveira que é cortado e jogado no fogo para ser queimado, ele é queimado pela sua improdutividade, pela sua esterilidade. Não porque ele perdeu a essência, mas porque ele perdeu o propósito. Então ele continua, um ramo queimado ainda é um ramo daquela árvore, ele não se transforma em outra coisa. Ele não deixa de ser o que ele era. Ele é castigado, ele é disciplinado, né? Ele é até excluído, cortado, vamos dizer assim, morto, como pode acontecer na disciplina de Deus. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso é uma exortação que os hebreus recebem por estarem abandonando a fé e voltando para os rudimentos do judaísmo, né? Porque era mais pomposo. Mas o que a Bíblia diz? Uma vez que vocês forem iluminados, é impossível restaurar vocês por arrependimento. Vocês já creram. Não dá para vocês crerem de novo, serem salvos novamente, né? Então, claro que não cabe aqui voltar toda aquela discussão. De novo, eu reforço aqui o pedido que volte lá para aquelas aulas, porque ali a gente explicou com um pouco mais de cuidado. Mas uma questão também, eu sei que você está colocando, Marcelo, porque você, como você falou, muitos anos eu convivi com uma outra ideia. Eu conheço gente que pensa dessa forma, né, que se perde salvação e tenta defender isso nas Escrituras. Mas eu, particularmente, eu estou muito tranquilo com a minha posição, porque, para mim, eu concilio isso de maneira muito harmoniosa com a Bíblia, né? De fato, seria para mim, e eu não sei como que é para essas pessoas, mas seria assim, assim, seria muito pesado conviver com essa ideia de que a qualquer momento eu posso perder a salvação.
quando aconteceu um pecado, ou um pecado reincidente, ou seja lá o que for, né? O livro da vida, para mim, é um só. Uma vez que o nome está escrito ali, Deus não fica passando branquinho e depois escrevendo de novo, passando borracha e escrevendo de novo. Ah, mas é só uma coisa simbólica, né? Mas ele tem um sentido. Uma vez ali, ninguém tira mais. Jesus fala, vocês estão na minha mão. Aquele que está na minha mão e eu estou na mão do Pai, ninguém pode arrebatar da minha mão, né? Então, é algo assim, né, para mim, muito claro. Uma vez debaixo das mãos de Jesus, debaixo, né, no sentido de seguros por ela, envolvidos por ela, eu não consigo sair, né? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar, né? Aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. O apóstolo Paulo, para mim, é claro nesse sentido. Respeito quem pensa diferente. A gente não está aqui para condenar ninguém, nem julgar nesse sentido, mas nós trazemos os princípios da Escritura e eu espero que isso tenha sido a tônica aqui. Em nenhum momento eu falei, espero, né? Acredito nisso, que não tenha falado nada por causa da Igreja Batista, ou porque eu sou da Igreja Batista, ou porque nós somos da Igreja Batista, ou porque outro é da igreja tal, por isso que crê diferente. A questão não é qual igreja você pertence, qual denominação você vem, mas é sempre linkar com as Escrituras. Espero ter deixado isso de uma forma assim clara, né? As minhas convicções, antes de mais nada, são bíblicas. Eu procuro embasá-las na Escritura. Claro, nós temos uma herança. Nós fomos criados no ambiente que fomos por pessoas desse ambiente, e essa é uma tendência, né? Mas sempre linkando com a palavra, né? Sempre dentro da palavra, argumentando com a palavra de maneira lógica e teológica, né? Isso é o mais importante. Tá bom? Mais alguma questão? Paulo. Oi. Paulo, lembrar o Marcelo, ontem na aula de Romanos, o pastor Helder falou, por exemplo, a gente vai viver agora a eternidade toda com aquele ladrão da cruz. Lembra aquele que morreu lá com Jesus? Então, parece, ele estava falando isso porque ele disse, nossa, às vezes a gente vive tão certinho, né? E parece inaceitável ter que admitir que nós vamos chegar lá no céu e vamos ter que dividir o mesmo céu com aquele ladrão da cruz, que em questão de minutos se converteu. Aceitou. E a vida dele era né? Como é que eu vou comparar? Então, assim, para Deus não tem isso, né? Ah, você era todo certinho, tal, aquele não merece, aquele merece. A salvação é pela fé, né? Uma dica boa aí para as férias, assistir as aulas de Romanos, né? Eu vou assistir já. Gente, olha, mais abandonado. Maravilhoso. Gente, eu até vou dizer para vocês, hein? Até nessa questão de salvação, quem sou eu? Assiste as aulas de Romanos, vai valer mais do que assistir as nossas de salvação aqui, viu? Professor, pastor. Tá gravada, pastor? Tá gravado. Tá gravado no YouTube. A gente vai, e tá no YouTube. As três e são eu três. Passo no grupo depois. Eu passo no grupo. São três. Obrigada. São 3 encontros. Cada encontro tem mais ou menos 3, 4 horas. Oi, quem chamou? Assiste uma por dia, tá bom. 1 hora por dia. Quem chamou? Eu. Oi, fala. Eu tenho uma dúvida de salvação. Eu fui batizada com 14 anos, mas de lá para cá eu já fiz muita coisa ruim, de tudo quanto é jeito. Mas sempre conheci a palavra, sempre busquei. Mas nunca segui tipo certinho e tal, tudo. Precisa batizar de novo? Isso é uma pergunta importante e a resposta não é sim ou não. Não é uma resposta assim. Cada caso é um caso dentro do que é o padrão bíblico, Débora. O batismo está atrelado à convicção de salvação. Se você, de fato, entende ou entendeu o que é a salvação em Cristo, o Evangelho, e entregou sua vida para Jesus, o seu batismo valeu. Eu lembro, assim, de todos os detalhes, até o frescor, que quando você levanta daquela água, assim, toda vez que eu vou dormir, eu lembro do meu batismo, até hoje. Mas, assim, se eu ver pela minha vida mesmo... Ok. Só Deus. E você vai continuar, vai fazer a matéria com a gente aqui no próximo semestre, né? No próximo... Vou. Legal. Isso vai ficar mais claro, Débora, quando nós entrarmos no assunto de salvação e depois, consequentemente, no assunto de batismo. Mas, independente disso, a gente pode até depois trocar uma ideia no particular, né? Para eu te passar algumas referências, alguns versículos, ou enfim, até indicar essa aula para você assistir antecipadamente, porque, de novo, o batismo é um símbolo. O batismo não salva, tá?
Então, a sua lembrança do batismo, né, ela é uma lembrança de memória. Mas o que é mais importante aí é o quê? A convicção de salvação. Porque é isso que valida o batismo ou invalida ele. Se você nunca teve essa convicção, o batismo foi apenas um banho. Mas se você teve, e mesmo depois tendo, como você falou, se afastado, Jesus fala isso no Evangelho, que as ovelhas dele, elas o seguem, e elas ouvem a sua voz. E ele chega a dizer naquele contexto que ele ainda tinha ovelhas que não estavam no aprisco, mas que elas viriam. E mesmo aquela ovelha desgarrada, ela vai ouvir a voz do seu pastor e vai voltar para o aprisco. Talvez esteja sendo esse o seu caso. Se uma vez ovelha, né, mesmo desgarrada por um tempo, o pastor está chamando você de volta para o aprisco. Mas é claro, isso é só você que pode responder, eu não posso responder por você. Mas isso é uma possibilidade, sim. Ou, por outro lado, né, como eu acabei de falar para o Marcelo, pode ser que naquela época de 14 anos de idade, talvez você foi levada pela emoção, né, muito no oba-oba, porque a mãe ou o pai forçou, eu não sei o seu contexto, né, de novo, precisava conhecer, cada caso é um caso, mas às vezes foi aquele momento de aceitar Jesus, mas sem realmente crer de verdade. Foi uma coisa mais por emoção, pelo oba-oba, pela galera, né, porque era bonito, né, e muitas pessoas se batizam porque acham bonito, mas não é... Não, é assim, crer, eu sempre acreditei, eu estou dizendo que eu nunca segui a Deus. E aí vem alguns textos, Débora, que aí, de novo, né, mais uma vez, o seu caso é o seu caso comparado ao padrão bíblico. Jesus diz... seguir assim a risca, Jesus diz que, como é que a gente conhece a boa árvore? Né? Ele fala que a gente conhece a boa árvore pelos frutos. Né? Então, assim, e ele fala que aqueles que são meus, 1 João fala, né, que aquele que conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando nunca conheceu Deus. E ele também fala, Jesus fala que aqueles que são dele, eles seguem, né? Eles obedecem. Se vocês são verdadeiramente meus discípulos, então vocês vão obedecer os meus mandamentos. Tudo isso é coisa para a gente avaliar, mas se eu nunca obedeci os mandamentos de Deus, e ele está dizendo que quem é discípulo obedece, eu nunca obedeci. Matemática, né? Então, quem é discípulo obedece. Eu nunca obedeci, logo, provavelmente eu não seja, eu nunca tenha sido. Então é uma coisa que tem que avaliar à luz das Escrituras. Não é vergonha nenhuma, e até eu acredito que pode ser uma oportunidade que Deus está te dando, de repente, de novo, né, não estou afirmando isso, é uma hipótese, é você que tem que avaliar e responder isso para você mesmo e para Deus, antes de responder para mim. Se Deus não está te dando uma oportunidade de repente falar assim, agora eu entendo, ou agora eu sou disposta a entender e de fato vestir a camisa. Porque até então foi apenas algo da boca para fora. Né? Nunca foi uma entrega, nunca foi uma filiação de fato. Nunca foi um arrependimento profundo. Eu nunca me converti, que a palavra conversão é forte, né? É mudar de direção. Eu acredito que quem se converte não é mais o mesmo. Né? As coisas antigas passaram. Uma nova vida, uma nova criatura. Uma nova criatura tem um novo caminho, um novo Senhor. Tem uma nova proposta de vida. E se a sua vida, depois de convertida, não mudou, ou piorou, talvez seja um sinal de que ela de fato não frutificou, a semente não brotou, né? Como diz na parábola do semeador. Né? Muitas pessoas estão no ambiente da fé, ouvindo domingo após domingo, mas isso não significa de fato uma compreensão de fé, apenas uma compreensão intelectual. Jesus não pode ser, ele não pode ser mais um, ele não pode ser aquele camarada. Eu não posso ser um simpatizante de Cristo. Eu tenho que ser um escravo de Cristo. Eu tenho que me entregar e me render aos pés dele. Eu tenho que reconhecer que ele é Senhor e me humilhar diante dele. Esse é o Evangelho. Jesus não aceita nada menos que isso. Né? Ele não está ali para nos servir. Na hora que a gente está nos apuros, lembra dele. Ele quer ser Senhor da nossa vida. Paulo diz, não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E essa vida que eu tenho, eu vivo pela fé. Né? Então, Paulo é muito enfático nisso, fazer morrer a vossa velha natureza. Mas a Bíblia também, ela diz que nós somos pecadores, e mesmo quando nós nos convertemos, nós não deixamos de ser pecadores, só que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Romanos capítulo 6.
né? Porque nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. E se pecarmos, nós temos um advogado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, né? E aqui, de novo, citando 1 João, aquele que vive pecando não conhece a Deus. Mas eu não posso responder isso por você e nem você por mim. É uma coisa que você deve responder para Deus. Eu acredito que Deus está te dando essa oportunidade para você se aproximar mais desses conceitos e fazer a sua autoavaliação. Você não precisa ter pressa, né? Mas você precisa buscar com sede, com fome. Porque eu acredito que não é por um acaso que você está aqui hoje e que você está até fazendo essas perguntas que está fazendo. Por quê? Porque isso tem te incomodado de alguma forma. Eu costumo pensar que se isso é um incômodo, é um sinal de que você não está em paz. É ou não é? Então, se você não está em paz, procure trazer de volta essa paz, ou então, definitivamente, encontrar essa paz que o verdadeiro evangelho traz, a verdadeira salvação traz. Aquele que tem, de fato, convicção, não tem dúvida, porque salvação, ela é certeza. E certeza, nós falamos isso na primeira aula, não deixa um pingo de dúvida. E esse é o meu problema quando o Marcelo falou da perda de salvação. Porque quem acredita em perda de salvação vive com dúvida, né? Vive na corda bamba. Por quê? Porque nós somos pecadores, né? Era isso que eu ia falar, pastor. Oi, pode falar. Eu vim de um lar evangélico, mas que eu aprendi assim como o Marcelo, que se eu não fizer tudo certo, eu perco a minha salvação. Só que quem consegue fazer tudo direitinho, né? Quem é... E associar a salvação a fazer tudo certo é colocar uma condição, né? Eu só sou salvo se eu fizer certo. Não é por mérito, não é pela misericórdia do Senhor. Porque aí a gente acaba entrando numa matemática que fica complexa. A Bíblia não entra nessa questão. Peraí. Não, mas aí alguém vai dizer assim, não, mas peraí, né? Aqueles que defendem a perda de salvação não vão dizer que você pecou uma vez, você já perdeu. Eles vão dizer que para você perder a salvação, você tem que apostatar. Uma palavra bonita, né? Que ela sozinha não significa nada, significa só saída de. Ela tem que estar acompanhada de outra palavra para ela significar alguma coisa, né? Porque apostasia sozinha, a palavra grega, significa apenas sair de. Então, quando ela vem acompanhada de sair da fé, apostataram da fé, aí significa que essas pessoas saíram da fé. Mas o que isso significa naquele contexto, né? Então, o que é a matemática disso? Não, só quando apostatou. Peraí, quando é que você apostatou? Em algum momento você perde, né? Em algum momento você sai dali do que era antes para o que é agora. Então, qual é esse momento? Né? Uma semana pecando? Um mês? Um ano? Como assim? Que tipo de pecado? Tem algum pecado específico que já me desabona? Né? Como alguns vão acreditar que tem, né? Não, o crente, ele pode ser perdoado de todos os pecados, mas tem alguns pecados que é muito pesado. Deus não vai perdoar, não. Né? Como alguns dizem, né? A Bíblia não é, senão a gente ia ficar doido. Que matemática é essa? Quando é que alguém perde a salvação? A partir de que momento exatamente? Não, quando apostata. Tá, mas quando ele apostata? Ele preenche um termo lá dizendo, eu estou apostatando e carimba? Quando é que isso acontece na prática? Que dia, que minuto? Não tem como a gente saber, gente. Tá entendendo? Então é muito complicado, fica nessa neura, né? Claro, também não é um oba-oba, né? A vida cristã também não é esse negócio. Não, então pode pecar à vontade. Paulo fala isso, né? Então, porque nós estamos debaixo da graça, agora então vamos pecar porque está todo mundo salvo? Ele fala de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Porque aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne, junto com as suas paixões. Né? Então, quem é salvo, Luciana, Débora e os demais, ele não tem prazer no pecado mais. Mas ele peca. E quando ele peca, ele não vê a hora de acertar. Por quê? Porque aquilo incomoda ele. Né? E se você está numa vida de pecado, é você que tem que fazer essa avaliação. Será que um dia, de fato, eu já entreguei minha vida para o Senhor? Né? E não é vergonha nenhuma admitir que eu estou há tanto tempo aqui na igreja ou tal, porque já aconteceu. E eu, de fato, nunca entreguei minha vida, nunca entendi o que é o evangelho de verdade. Então, Deus está te dando uma oportunidade para falar para ele, Senhor, é hoje o dia. Por que não? Por que será que eu estou com essa dúvida? Por que será que eu estou com essa angústia? É porque talvez Deus esteja dizendo, chegou a tua hora, eu estou aqui. Né? Renda-se, né? Não fique na dúvida. O evangelho é paz. O evangelho é certeza, é convicção.
né? Então, aquilo que provém de dúvida é pecado, né? O amor lança fora qualquer medo, né? Então, se você ama a Deus, você não vai ter dúvida, não vai ter medo de se amanhã você vai acordar salvo ou perdido, que você fez alguma coisa e deixou de fazer outra. Então, isso é muito claro. E a gente tem tentado ensinar isso com as Escrituras. De novo, não dá para voltar, já estamos até além do horário, não dá para voltar em todos os conceitos. Eu sugiro que vocês peguem as aulas anteriores sobre salvação e esse curso de Romanos, gente, maravilhoso para nos ajudar a entender essas questões de salvação e de convicção de fé e de certeza e segurança de salvação. Isso é muito importante. Toninho vai deixar o link, tanto das aulas, quanto de salvação, quanto das aulas de Romanos. Você vai ter que investir um tempinho aí com calma, para você prestar atenção. E eu estou super à disposição, Débora, Luciana e qualquer um aqui, qualquer hora. Pastor, eu quero conversar mais, eu quero tirar mais dúvidas, eu estou super à disposição. Fala, Marcelo, para a gente terminar. Uma dica aí para assistir esse curso de Romanos aí durante as férias. Assistir 1 hora por dia, pelo menos, já que é um vídeo longo, 1 hora por dia de cada vídeo. Qualquer dúvida a gente tira com o senhor no privado, com o Toninho, com o João, né? Exatamente. Eu estou super à disposição. Gente, salvação é uma questão, para mim, fundamental. Se você não entender e não tiver convicção dela, de nada vai valer o restante das aulas. Porque não adianta você saber tudo sobre testemunho, tudo sobre ceia, batismo, mas não ter convicção de salvação. Tá? Pastor. Então, eu peço que vocês voltem lá e tirem essa dúvida. Oi, Naldo. Rapidinho, Jobson, eu queria agradecer muito aí o senhor aí, o Toninho, o João, todo mundo aí, que foi muito, muito bacana esses 16 domingos aí, muito importante o aprendizado, né, e muito legal, viu? Parabéns a todos vocês aí. Amém. Foi muito, muito bacana isso aí. Tá bom, queridos, eu que agradeço, nós agradecemos, nós, assim, puxa, como eu falei, é um presente para nós, e eu não quero mais tomar o tempo, nós estamos bem avançados com o tempo aí né, de vocês também. Eu queria encerrar com uma oração, agradecendo por todas essas semanas que nós tivemos juntos aqui, e gostaria de abrir. Quem de vocês gostaria de orar agradecendo por todo esse curso que nós tivemos aqui? E quem sentir a vontade, quiser voltar no próximo semestre, pode voltar, gente. Mas se também tiver seguro de continuar, por favor, continue, né? A Sala Visão espera vocês lá. A gente vai mandar o link, tudo direitinho. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Quem gostaria de orar e poderia orar por nós agora? Para encerrar. Do seu jeito, com as suas palavras, agradeça a Deus. É isso. Quem poderia? Por favor, vamos orar. Posso? Mazé. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite. Nós queremos, Senhor, somente te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, por esta classe. Durante, Pai, esse semestre que estivemos aqui. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de muitos de nós estarmos recortando as lições, Senhor, que foram transmitidas aqui. Muitos de nós que estamos aqui, Senhor, aprendendo cada dia mais de Ti. Obrigado, meu Deus, pela vida desses irmãos. Se propuseram a estar conosco, o irmão João, o Toninho, o pastor Paulo. Obrigado por essas vidas, ó Pai, que estão tão preocupadas conosco. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu é a nossa companhia, é a nossa segurança. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Teu nome seja santificado e glorificado em nosso meio. Nos abençoe, nos guarde a cada dia, Senhor. Não deixe que tenha dúvida em nossos corações, para que possamos, ó Deus, a cada dia ter mais segurança debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua proteção. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.